galera, tudo beleza com vocês? Hoje eu vim finalmente compartilhar as minhas impressões sobre a primeira leitura do projeto Amando Jorge, que é o livro O País do Carnaval. Que é esse livro aqui, que tem essa edição maravilhosa, linda da Companhia das Letras. Essa foto aqui, que ilustra, na verdade, essa capa do País do Carnaval, é uma foto do Pierre Verger, o famoso fotógrafo Pierre Verger. Aliás, se eu não me engano, todas as capas dessa coleção Jorge Amado da Companhia das Letras são do Pierre Verger. Caso não seja, eu vou falar aqui na tela em algum lugar depois de fazer uma breve pesquisa. Mas essa edição tá bem bacana mesmo, gente. Aqui no final do livro, depois da leitura, tem a cronologia, da vida do Jorge Amado. E depois dessa cronologia, todo o contexto de Jorge Amado, o contexto histórico também, tem algumas ilustrações, algumas caricaturas do Jorge, tem algumas fotos antigas, tem alguns trechos de jornais, muito legal, da época que o livro foi publicado. Tem até aqui, se eu não me engano, o RG, seria o RG do Jorge, e algumas capas, aí ao longo de todos esses anos que o País do Carnaval teve. Então é uma edição bem bonita, bem bacana mesmo, um papel mais grossinho, sabe, meio amarelado. Eu adoro esse tipo de papel. Em 1930, ainda com 18 anos, Jorge Amado escreveu o seu primeiro livro intitulado O País do Carnaval. Nessa época, Jorge já tinha saído de Ilhéus, que era a sua cidade natal, Ilhéus, que é na Bahia, e tinha ido estudar Direito no Rio de Janeiro. Mesmo tão imaturo, digamos assim, mesmo tão novo, Jorge conseguiu escrever uma obra que retratou muito bem todas as aflições, todas as inquietações que os jovens dos anos 30 estavam vivendo naquela época. E em O País do Carnaval, Paulo Riger, que é o nosso personagem principal, ele também saiu do Brasil para estudar Direito, só que em Paris. E na época em que ele estudava Direito em Paris, ele fez tudo menos estudar Direito. Ele frequentou grandes salões de festa, ele frequentou cabarés luxuosos, enfim. Ele teve uma vida maravilhosa, cheia de luxo, cheia de farra, muito blasé, muito boêmia, mas mesmo assim, Paulo era infeliz. Ele não estava satisfeito com a vida que ele levava, apesar de tudo, apesar de ser um cara que apreciava as coisas boas da vida. Paulo buscava algo que ele nem mesmo sabia o que era. Ele só sabia que ele era insatisfeito com a vida que ele levava. E aqui, logo no início, ele estava voltando, de Paris para o Brasil. E antes de voltar para a Bahia, que era onde ele morava, de onde ele era, ele voltou para o Rio de Janeiro, justamente na época do Carnaval. E logo na chegada ao Rio de Janeiro, no meio ao Carnaval, em meio a toda aquela festa, democrática e etc., Paulo teve uma crise de identidade, porque ele não se considerava brasileiro, mas também não se considerava europeu. Porque assim, o que ele era? Ele era brasileiro, ele era europeu, ele não conseguia se encaixar na realidade brasileira, mas ele também não conseguia se encaixar na realidade europeia. Então, quem era o Paulo? Então isso aflorou ainda mais toda a crise que ele vinha vivendo, toda aquela insatisfação, toda aquela coisa que ele vinha vivendo de busca de identidade, de quem ele era e do que ele gostava, aflorou quando ele voltou para o Brasil, para o Rio de Janeiro. E quando ele volta para a Bahia mesmo, ele passa a frequentar um grupo de intelectuais que também estavam na mesma situação que ele. Eram pessoas infelizes, pessoas insatisfeitas e que estavam buscando um sentido para a existência deles, sabe? E principalmente para a felicidade. Cada um daquelas pessoas ali do grupo de intelectuais buscava um sentido para a existência e um motivo para ser feliz plenamente. Esse grupo era formado por Pedro Tiziano, o mais velho de todos e o mais cético de todos. Esse grupo também era formado por Ricardo Braz, que era um funcionário público, por Gomes, o jornalista e diretor de uma revista que era super ambicioso e só queria ficar rico, por Jerônimo Soares, que era o mais ingênuo da turma e que não tinha grandes pretensões de vida, e José Lopes, que era o mais estranho de todos e que tinha certeza que não realizaria nada de importante na vida. E todos eles eram céticos demais. O que deixou a busca pela tal felicidade plena, pela tal existência, mais torturante. Porque do que adianta você buscar ser feliz se você duvida de tudo e de todos? Complicado,
Através dos diálogos e das ações dos nossos personagens aqui, desse grupo de intelectuais, nós vamos poder refletir sobre alguns assuntos interessantes. Entre eles, o machismo, as convenções sociais, o nacionalismo, o niilismo, a ética, a filosofia, a arte, a literatura. Tantos assuntos interessantes a gente vai discutir através das ações e dos diálogos desses homens que estão buscando a felicidade e a causa, né, o motivo da existência da vida. José Castelo, no pós-fácil desse livro, diz que O País do Carnaval é um romance de deformação, onde Jorge está tentando se livrar das amarras da família, né, do que a família esperava que ele fosse, para se afirmar como um sujeito diferente daquilo que esperavam que ele fosse. E aqui no livro, Paulo Riger, né, nosso personagem, né, principal, ele, apesar de se considerar moderno, apesar de ter vivido na Europa, de ter conhecido outras coisas e todas as libertinagens, ele ainda estava preso às convenções sociais, ao que a sociedade esperava. Ele continuava preso às convenções sociais, às convenções políticas e aos preconceitos morais. Não só ele, como também todos os seus amigos. E óbvio que isso traz a infelicidade. Eu tinha uma ideia totalmente diferente desse livro, gente. Eu pensava que Jorge fosse falar realmente do carnaval, sabe? E eu nunca imaginei que fosse encontrar um romance de formação ou de deformação. O carnaval aqui é apenas um elemento crítico e irônico que faz a narrativa, né, a história ficar ainda mais rica. Carnaval sempre chega aqui no livro, né, justamente para dizer, estão todos bem, estão todos felizes mesmo, sabe? E o Jorge, ele também fala aqui, no início do livro tem um texto que é como se fosse uma explicação do livro, que é escrito pelo próprio Jorge Amado. Também data de 1930. E tem a assinatura aqui de Jorge. E ele fala aqui no livro: eu quisera intitular este romance de Os Homens que Eram Infelizes e Sem Saber Porquê. Mas a gente tem vergonha de certas confissões e fica-se vivendo a tragédia de fazer ironias. Os defeitos deste livro são a minha maior honra. Jorge Amado. E eu acho bacana a gente saber também a história do livro, né? Porque assim, a gente sabe a história do livro, mas qual é a história do livro? Algumas cópias do País do Carnaval foram queimadas em praça pública no ano de 1937 pela ditadura Vargas. Várias cópias de vários livros de Jorge Amado, na verdade, não só O País do Carnaval, e na verdade não só livros de Jorge Amado, como a gente sabe, né? E esses livros foram queimados naquela época por serem julgados simpatizantes do credo comunista. Tempos difíceis sempre viveremos neste Brasil? Difícil, hein, gente? Difícil. O País do Carnaval é um livro sobre os jovens dos anos 30, mas que dialoga ainda com os dias atuais, porque mudam-se os cenários, mudam-se os personagens, mas a busca por um lugar nesse mundo continua dentro de todo mundo, não é verdade? E como disse o próprio Jorge Amado aqui no livro, o fracasso das tentativas não é prova da sua inutilidade. Então vamos continuar aí em busca do nosso lugar no mundo, vamos continuar assim em busca da nossa felicidade, porque a vida que segue, graças a Deus, né? E indico essa leitura para todo mundo, para aqueles que ainda não leram nada de Jorge Amado, tanto para aqueles que já leram alguma coisa de Jorge Amado, principalmente se forem aqueles livros mais famosos, tipo Gabriela, Capitães, Quincas Berro d'Água. Esses livros mais famosos são bem diferentes do Jorge que a gente encontra aqui no País do Carnaval, mas assim, cara, aos 18 anos, Jorge já arrasava demais, velho, sério. Ele começou muito bem, eu fiquei muito impressionada mesmo, de verdade, sabe? Então eu indico pra todo mundo aí, eu acho que todo mundo vai ter uma grata surpresa além desse livro aqui. E é claro, esse projeto todo mundo sabe que eu faço junto com a Bela, então eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição o link para a resenha que a Bela fez sobre o País do Carnaval, que ficou também muito bom. E caso você ainda não esteja participando desse projeto, gente, sério, dá um jeitinho aí nas suas metas literárias. Então, vou deixar o card aqui embaixo também para você se programar. A gente não lê todo mês, é um mês sim, um mês não, pra gente não enjoar de Jorge, né, continuar amando Jorge de boa, na nice. E a próxima leitura do projeto é o livro
Cacau. A gente vai ler durante o mês de abril e no final do mês ou no início de maio eu volto aqui no canal ou lá no blog também pra falar o que eu achei do livro, e a Bela vai fazer a mesma coisa no canal dela. E você, se tiver blog, se tiver canal, tiver Instagram, é só usar a hashtag AmandoJorge pra que a gente saiba que você tá participando e a gente trocar ideias sobre as leituras que a gente vem fazendo, beleza? E é isso, galera, eu estou pouco aqui no YouTube, mas eu estou toda semana lá no blog, tentando deixar uma dica legal, compartilhando as coisas boas que eu encontro por aí com você. Então, se você quiser me acompanhar mais de perto, me acompanhe no blog, no Twitter e no Instagram. São, assim, os lugares da internet que eu me sinto mais à vontade, que eu gosto sempre de publicar alguma coisa, na verdade. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo. E se você quiser me mandar um e-mail maroto, um e-mail de boa das antigas, manda aí também que eu respondo na boa. Eu tô sempre, quase sempre online. Então é isso, galera. A gente se encontra por aí, né, nessa internet da vida. E aqui no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!